Olá, leitores do Escritor ao Vento, há quanto tempo, né? A história é o seguinte: eu prometi gravar um vídeo para os meus alunos explicando o que era redação, então eu resolvi juntar o útil ao agradável. Por que não fazer um vídeo e lançar aqui no Escritor ao Vento também? Eu já tenho uma postagem falando o que é redação, explicando alguns pontos, vou deixar o link, vou fazer outra postagem. Ou seja, se você é meu aluno, tá me assistindo, então tem a parte escrita desse vídeo também, o link tá aí embaixo. E eu espero que seja de grande proveito, não só para escrever o texto, né, que eu tô pedindo, mas também para o resto da vida, para fazer um Enem, um concurso, certo? Então, começar do básico. O que é redação? Redação vem de redigir, escrever, tudo e qualquer trabalho escrito que os professores na escola, na faculdade te peçam para fazer é uma redação. Só que no nosso caso, aliás, no meu caso, eu vou falar a respeito do texto dissertativo argumentativo, que é aquele texto em que você vai expor a sua opinião. Eu vou te dar um tema e você vai falar qual é a sua opinião a respeito daquilo. Lembrando, nada de achismos, tá? Nada de não, eu acho disso, eu acho daquilo. Não, é certeza, certo? Uma redação, então, ela vai se dividir em introdução, desenvolvimento e, claro, conclusão, certo? A introdução é onde você vai apresentar a tese ou a ideia que você vai trabalhar, a ideia que você vai defender aí no discorrer do seu texto, né? Durante o seu texto. O desenvolvimento é aqui que você vai defender a sua tese, certo? A sua ideia. Pode ser dados, pode ser fala de autoridades. Novamente, sem achismo. Se você tem uma opinião, é porque você chegou nela de alguma maneira, alguma coisa que você leu, você viu, a própria experiência de vida te deu isso, te deu essa opinião. E agora você vai demonstrar onde você tirou isso, da onde você pegou essa opinião, certo? E aí, novamente, é por meio de dados concretos, como gráficos, falas de opinião, até mesmo fala de autoridades, políticos, né? E por fim, mas não menos importante, a gente tem a conclusão, que é onde você vai fechar o seu texto, você vai retomar um pouquinho o que você falou lá no começo, lá na introdução, vai dar uma continuidade um pouquinho a mais ali de argumentos, vai fechá-los e acabou. O texto fechou. Na minha humilde opinião, é uma das partes mais difíceis, né? Essa estrutura básica, né? Da introdução, desenvolvimento e da conclusão. Mas tem uma forma um pouquinho mais fácil de você redigir um texto argumentativo, certo? Que é dividindo justamente por partes, né? Primeiro, você vai ter o tema, depois a causa, a consequência e por fim a conclusão novamente. Então, mais uma vez, você vai dividir em parágrafos de 3 a 4 parágrafos. No primeiro parágrafo, você vai me dar uma causa. Aliás, você vai me dar um tema, perdão. O porquê daquilo. Você vai me dizer do que você vai falar, o que você vai opinar. Depois você vai me dar uma consequência, certo? O que gerou isso? E por fim, vai concluir. Ou seja, primeiro parágrafo, o tema. O segundo, a consequência, com explicações e tudo mais. E por fim, a conclusão. Novamente, o texto original, de onde originou esse vídeo, e também eu pensei, né, de fazer esse vídeo, foi uma das primeiras postagens lá do meu blog, do Escritor ao Vento, porque já tinha ali tudo esmiuçado, tudo divididinho. E também vai estar ali abaixo abaixo na descrição, tá? Só dá uma olhada. E eu peguei esse texto, né? O título dele é Capitalismo, Vilão ou Mocinho. E observem só o tema, né? Vou dar o tema. Desde a queda da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sistema econômico ditado ao mundo, principalmente por parte dos Estados Unidos da América, é o capitalista. Então, esse foi o nosso tema. A causa.
Isso se deu justamente por causa do fracasso, tanto econômico quanto tecnológico do sistema socialista. Apesar de ter sido um russo o primeiro homem a ver a Terra do espaço, o desenvolvimento industrial e econômico dos países que seguiam o modelo capitalista era maior do que aqueles que seguiam a União Soviética. Um exemplo aconteceu na Alemanha. Enquanto a parte oriental tinha bens de consumos ultrapassados, a parte ocidental oferecia produtos de última tecnologia para a época. Aí, já dei o tema, já dei a causa, agora a consequência. A principal consequência de o capitalismo ter se tornado o padrão econômico mundial foi o grande avanço tecnológico que ainda acontece, movidos pela concorrência em vários segmentos do cotidiano. Eletrodomésticos, celulares, computadores, automóveis e etc. Mais uma consequência. Outra causa não tão boa é o crescimento da desigualdade social, principalmente em países como o Brasil. Em teoria, o sistema permite a todos, igualmente, de concorrerem. Contudo, a falta de qualificação faz com que uma grande maioria não possa se candidatar a melhores empregos, tendo que buscar serviços em setores que não exigem conhecimentos específicos. Beleza, eu já dei duas causas, já falei das consequências, aliás, dei duas consequências, perdão, já dei uma causa, já dei o tema, tá na hora de fechar isso. E a conclusão é a seguinte, concluindo, o capitalismo, a depender do ponto de vista, pode ser tanto o vilão, graças à concentração de renda, como o mocinho, justamente por causa dos novos computadores, celulares, etc. O que realmente importa é que ele é hoje o sistema econômico global e também o único que ainda sobrevive, mesmo apesar de inúmeras crises. O aumento da desigualdade social gerada pela falsa ideia de concorrência igualitária pode ser contornada por uma melhora na educação, que em teoria daria às pessoas melhores condições na busca por emprego, o que também daria a esses trabalhadores renda para usufruir da tecnologia que o mesmo sistema proporcionou ao mundo. Então, fechei ali, dei aquela chavinha de ouro, né? Que eu dei o resultado, eu falei, dei a minha opinião. Não ficou aquela questão de achismo, eu acho isso, eu acho aquilo. Não. Falei o que eu ia falar, dei qual foi a consequência disso. Aí, dei o restante, né? E fechei com uma conclusão, dando um resultado, como a gente pode melhorar, como a gente pode acabar com isso, né? Então, é isso, gente. Uma redação é basicamente isso. Lembrando, isso é apenas um modelo, tá? Esse modelo que eu acabei de passar é apenas um dentre vários que existem. Esse, para mim, foi o mais fácil, porque, igual eu falei, você tem certinho 3 a 4 parágrafos, tem o que cada parágrafo você vai colocar. Lembrando que um parágrafo vai de 4 a 5 linhas, tá? Você tem que ir até o final da linha, não esqueça disso, o texto tem que estar justificado. Uma dica importante, leia muito, tá? Quanto mais leitura você tiver, mais argumento e mais vocabulário você também vai ter. Lembre-se, antes de ser um bom escritor, você é um bom leitor. Certinho? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, pergunta aí nos comentários. Se você for o meu aluno e tá assistindo a esse vídeo, procura lá na escola, né? Pra tirar as dúvidas e tudo mais. Esse é o momento em que eu peço para fortalecer e para dar uma ajuda, né, no final do mês, que é deixando o like. Gostou? Vai ter mais vídeos, eu vou procurar fazer mais vídeos a respeito disso. Então, aliás, a respeito explicando gramática, língua portuguesa e tudo mais. Então, se inscreve aí, beleza? Falou, gente!